Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! E vai Corinthians! Fim de jogo em Salvador, Corinthians 2, Vitórias 1. Antes de mais nada, já segue a gente para acompanhar aí os nossos episódios pós-jogos, acompanhar a nossa opinião sobre o time do Corinthians. Vamos lá. Partida importantíssima para o Corinthians. Partida muito importante. Peraí, esqueci de desativar uma coisa aqui. Beleza. Partida muito importante aí para o decorrer da temporada. Fundamental para o Corinthians continuar lutando aí por uma vaga na pré-Libertadores. A gente falou sobre isso no último episódio. A gente deixou claro que eram possibilidades reais. Falei muito dessa questão de um possível G7, G8, talvez até um G9. E cada jogo que o Corinthians vence agora, isso vai ficando mais real, isso vai se tornando mais possível, né? Bom, vamos começar falando aí sobre o jogo. O que foi esse jogo aí? Corinthians jogando fora de casa, né? Partida aí contra um adversário, inclusive, direto, tanto numa briga de um possível G8 ou G9, como na briga de uma possível Sul-Americana, e até mesmo um adversário que vinha sendo adversário direto na luta contra o rebaixamento até então. E muitos falou na mídia aí, até aquela votação bizarra do GE, falaram que o Vitória era favorito, teve jornalista indo em emissora falar que quem devia estar preocupado com esse jogo era o Corinthians e não o Vitória, que o Corinthians devia estar mais preocupado com o Vitória do que o Vitória com o Corinthians, enfim, né? É o que a gente tem visto, né? A galera de uns tempos pra cá tem menosprezado o Corinthians, mas esquece o tamanho desse time aqui, esquece o peso dessa camisa aqui, né? Esquece que esse daqui é o único time do Brasil que tem 2 títulos mundiais da FIFA. É o time no Brasil aí que é 7 vezes campeão brasileiro, 3 vezes campeão da Copa do Brasil, né? Esquece que essa camisa aqui pesa. Bom, sobre o jogo. Falar sobre o gramado, né? Um gramado horroroso no campo do Vitória. E com 10 minutos de jogo, o Vitória consegue abrir o placar com um erro, né? Vamos colocar aí entre aspas esse erro do Hugo. É lógico que é incontestável que ele falhou ali. Mas eu acho que é um erro que há uma justificativa. Não foi o único jogador que sofreu para tocar a bola, né? A gente viu pelo menos mais uns 3 jogadores ali cometendo esse mesmo erro que o Hugo cometeu. O problema é que quando acontece com o goleiro é gol, né? O Hugo comete uma falha bizarra, vai sair ali tocando, o Félix Torres, para variar, toca para trás. Vou falar sobre o Félix Torres daqui a pouco. O Hugo vai sair jogando, vai tentar abrir o jogo com o Gustavo Henrique, chuta ao chão, e aí a bola sobra pro jogador Vitória simplesmente empurrar para dentro do gol, 1-0 Vitória. E a partir daí o Corinthians ele começa a jogar. O Corinthians ele demorou aí para entrar no jogo. Eu achei que até o momento do gol do Vitória, eu achei que o Corinthians estava um pouco perdido, mas a partir do gol só dá Corinthians no jogo. E aí eu quero fazer um pequeno comentário sobre um jogador específico, que é o Félix Torres. A gente tem falado muito sobre ele. É um jogador que tem vacilado demais com a camisa do Corinthians. Tem errado principalmente na saída de bola. O Félix Torres, eu até acho que ele é um bom marcador, mas eu acho que ele tem uma deficiência muito séria na saída de bola, né? Ele se atrapalha muito para sair jogando. E isso para mim é complicado para um zagueiro que, muitas vezes, inclusive, ao invés de tentar ir uma opção para frente ou para o lado, prefere recuar a bola para o goleiro, né?
Teve até um lance bizarro. Eu não sei se foi o Martínez ou se foi o Carrilho. Não sei quem que foi tocar a bola para ele. Toca a bola para ele, inclusive, ele podia ter dominado a bola. E ele opta por deixar a bola passar e proteger para ganhar um lateral que não era pro Corinthians, né? Eu acho que o Félix Torres ele precisa começar a se ligar mais no jogo, ele precisa começar a entrar no jogo, né? Porque é um jogador que parece que entra desligado, parece que entra desconectado da partida, né? Só que hoje, né, era a única opção que nós tínhamos. Com Kaká e André Ramalho machucados, sobrou aí pro Félix Torres essa titularidade absoluta, né? Então é preciso que alguém chegue e cobre esse cara no vestiário, é preciso que alguém converse com ele no vestiário, porque o Corinthians, mais do que nunca, ele entra numa briga não só contra o rebaixamento mas é uma briga pela próxima temporada, é uma briga pela temporada já de 2025, né? Para que nós tenhamos campeonatos para disputar em 2025. E não pode entrar nessa desconexão do jogo como esse cara tá entrando. Contra o Palmeiras quase entregou. Hoje quase entregou. Então assim, ô Félix Torres, vamos entrar mais ligado no jogo, né, cara? 18 minutos de jogo, o Memphis sofreu uma falta que na minha opinião era para vermelho. Não só na minha opinião, como da maioria, né? Ele toma uma solada no tornozelo, acima da linha da bola, e o VAR não chama, né? O juiz ele dá a falta, ele dá amarelo. Até entendo a postura do juiz de dar amarelo, tudo bem, né? Ele não tem a visão total do lance, mas o VAR deveria ter chamado, e o VAR não chama. O VAR deveria ter chamado para ele ver se ele ia manter o amarelo ou se expulsar, e o VAR não chama. Mais uma colocação aí sobre o VAR. E aí, já aos 24 minutos, gol do Yuri Alberto. Cara, sobre o gol do Yuri Alberto, alguns detalhes. Primeiro, ele bate de primeira. Ele não chega a dominar a bola para bater. Ele simplesmente recebe o passe do Garro. Vou falar sobre o Garro daqui a pouco. Ele recebe o passe do Garro e finaliza. Ele ajeita o corpo já para bater com a perna esquerda para empatar o jogo pro Corinthians. Cara, é impressionante como quando a confiança está em alta, as coisas fluem, né? Quando a confiança está em alta, a coisa começa a andar. E aí eu quero comentar sobre esse gol, que é impressionante o trio que o Corinthians tem hoje. Porque o Memphis acha o Garro num passe sensacional e o Garro dá um passe nojento pro Yuri Alberto. O Garro simplesmente recebe a bola, ele dá um toque para dominar e um toque com o lado do pé, deixando o Yuri praticamente na cara do gol para empatar o jogo. É o trio do Corinthians que deu certo. Fazia tempo que eu não vi um trio ali na frente do Corinthians como Memphis, Garro e Yuri. Que esses caras estão jogando, que esses caras se encontraram jogando é absurdo. Aí no segundo tempo, o Garro ele acaba perdendo uma chance ali, né? Num belo passe do Fagner. Fagner que foi bem hoje. Há muito tempo a gente vem criticando o Fagner, mas hoje o Fagner com boas escapadas, seguro defensivamente, criando possibilidades, fazendo ultrapassagens como há muito tempo a gente não via. O Fagner foi importante hoje, né? O Fagner, eu acho que esse tempo que ele fica no banco é bom para ele, né? Eu acho que o Mateuzinho tem que continuar sendo titular e o Fagner, quando entrar, ele tem que entrar dessa forma. Até porque ele já não tem mais pique para jogar todos os jogos. Mas quando ele entrar, tem que ser dessa forma que ele entrou hoje, fazendo ultrapassagens, criando chances. E ele deu uma boa chance pro Garro hoje, que infelizmente ele pegou mal na bola, tentou bater ali de primeira, acabou jogando para fora. E já no lance seguinte, o Garro se redime, né? Dá um passe ali pro Memphis na medida. O Memphis até pega meio esquisito na bola, mas foi bom que ele bateu desse jeito, porque a bola dá uma subidinha e acaba saindo do goleiro, fazendo 2-1 pro Corinthians. Gols da nossa dupla de ataque, gols de Yuri e Memphis. E gols que fazem o Corinthians voltar a ganhar 4 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians
venceu aí os 4 últimos jogos pelo campeonato: Atlético Paranaense, Cuiabá, Porcada e hoje contra o Vitória, coisa que não acontecia desde o mancinismo, desde o técnico Wagner Mancini, naquela janela da pandemia, né, entre os meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, quando o Corinthians venceu respectivamente o São Paulo, o Goiás, o Botafogo e o Fluminense. O São Paulo por 1-0, o Goiás por 2-1, Botafogo 2-0 e Fluminense naquela goleada de 5-0. Desde então o Corinthians não conseguiu mais emplacar 4 vitórias no Campeonato Brasileiro. Isso voltou a acontecer hoje. E agora eu pergunto para aquela fiel histeria, será que realmente o Ramon tem que ser demitido? Não estou isentando ele dos erros que ele cometeu. Eu mesmo no último episódio comentei sobre alguns erros de escalação, de mexida, erros de perdas de convicção, mas percebamos que nos 2 últimos jogos ele volta com essas ideias que ele tinha, né? Contra o Palmeiras jogamos com 3 zagueiros, hoje com 3 volantes, e funcionou nos 2 jogos, né? A gente percebe que o quão importante essas convicções são, e o quanto o Ramon Dias não é nenhum péssimo treinador, né? A gente hoje está brigando por uma vaga na pré-Libertadores, muito também por conta do trabalho dele, né? Se a gente analisar aí que até a saída do Antônio Oliveira nós tínhamos apenas uma vitória, que tinha sido contra o Fluminense. O nosso interino assumiu e ganhou do Bahia. E aí na sequência, quando o Ramon chega, ele já ganha, já são aí 8 vitórias no comando dele. Eu acho que são números bem expressivos, né? Sendo das 8 vitórias, 4 nos últimos 4 jogos. São números que para mim são expressivos, são números que para mim são interessantes a gente analisar, porque ele pega um time totalmente desmontado e aos poucos vai dando cara, vai dando um corpo para esse time. E eu digo que é um time que tem tudo para brigar no que vem, né? É um time que, mantendo aí o elenco, mantendo a estrutura, mantendo a base que se montou nesse ano, tem tudo para brigar no que vem por títulos. Como brigou esse ano, brigou até as semifinais aí da Copa do Brasil, da Sul-Americana, e tem tudo para que no ano que vem possa brigar e possa conquistar títulos, com uma pré-temporada bem feita, um time já bem melhor montado, vai ter um fôlego melhor no Campeonato Brasileiro, vai poder de repente escolher se focar em algum campeonato que esteja disputando. Então eu acho que 2025 tem tudo para ser um ano muito interessante para o time do Corinthians. Quero falar sobre Memphis Depay com a camisa do Corinthians. Memphis Depay hoje que completou 10 jogos aí com a camisa do Corinthians. E nesses 10 jogos ele tem 7 participações em gols, sendo 4 assistências e 3 gols. São números importantes, né? Muita gente falou aí que o Memphis seria o novo James Rodrigues, né? Que estava vindo para o Brasil só para se preparar para jogar pela seleção, para passar férias. E ele mostra que não é bem assim, né? Fazendo aí, utilizando essa comparação que muitos fizeram com o Rames teve em 22 partidas pelo São Paulo, teve 2 gols. O Memphis, em 10 jogos pelo Corinthians, ele já emplacou 3, né? Além das assistências já mencionadas. Então é um jogador que veio para fazer a diferença, veio para ser titular, veio também para mostrar o seu futebol no Brasil, e mostra o quão diferente ele é, né? Mesmo fora de forma ainda, mesmo se adaptando, mesmo recuperando, recondicionando a parte física, ele mostra que ele é um jogador diferenciado, mostra que tem potencial, novamente, mostra que em 2025 as coisas do Corinthians podem ser muito melhor, muito diferentes. O Corinthians hoje ele teve uma rodada fantástica, né? Eu até esperei um pouco para gravar o podcast, estou gravando agora mais pro final do dia, né? Gravando aqui já no final da rodada praticamente. Acho que nesse momento, eu nem sei se já acabou, vou até conferir aqui, mas eu acho que faltava apenas o jogo do Atlético Paranaense terminar, né? Pra gente ver como que fica a questão da tabela. Mas uma rodada muito boa pro Corinthians, né? Uma rodada onde
onde quem podia ganhar, ganhou, né? E quem precisava perder, perdeu. Como eu falei, o Corinthians nesse momento ele ocupa a 10ª posição, né? Aí num eventual G9 ou até G8, o Corinthians nesse momento está a 2 pontos do G9, tendo ainda um confronto direto contra o Vasco. Lembrando que o Atlético Mineiro aí tem 2 jogos a menos que o Corinthians, tem a mesma pontuação. Enquanto o Bahia ele está a 5 pontos à frente do Corinthians, ocupa a 8ª posição e também joga contra o Corinthians. Esses 2 jogos o Corinthians faz na Neoquímica Arena. E ainda tem o Cruzeiro, que está a 6 pontos do Corinthians, na 7ª posição, que pode ser campeão da Sul-Americana. Nesse caso não disputaria aí a vaga diretamente. E o Corinthians também recebe na Neoquímica Arena, inclusive é o próximo jogo em casa. De novo, lembrando que o Atlético Mineiro tem a mesma pontuação do Corinthians, 2 jogos a menos, por conta aí das decisões da Copa do Brasil. Mas foi uma rodada muito, muito interessante para o Corinthians, né? Porque ele fica aí basicamente atrás de quem tem confronto direto e de quem está nessa briga direta desse interesse aí por um possível G7, G8 ou até G9. Então eu acho muito interessante a forma que vem se desenhando aí esse cenário para o Corinthians. Eu acho que o Corinthians tem sim tudo para estar na Libertadores ano que vem. Tem tudo para disputar uma pré-Libertadores, até mesmo conquistando aí a vaga para a Copa do Brasil. Muita gente achava isso impossível até há 4 rodadas atrás, né, onde o Corinthians ainda estava aí na zona do rebaixamento, e hoje a gente já vê o Corinthians na primeira metade da tabela. E aí a gente olha para os times que estão abaixo do Corinthians, né, analisando aí a zona do rebaixamento. O Corinthians acaba abrindo aí 5 pontos da zona do rebaixamento, respira muito mais aliviado, né? Na última rodada nós estávamos a 4, abrimos mais um ponto de vantagem. Nesse momento a zona é ocupada por Bragantino com 36, Paranaense com 34, Cuiabá com 29 e Atlético Goianiense com 26. Na minha opinião são os 4 que vão, tá? Eu já vinha cantando essa bola, eu já falava que a briga do Corinthians não seria com Vitória, com Juventude, com Fluminense, que eram times que tinham um futebol, que vinham apresentando um futebol para sair também dessa situação, o que também me preocupava, mas que estava tudo muito embolado, né? E esses times, Bragantino e o Atlético Paranaense, estavam lá em cima, né? Eles ocupavam aí até então 10ª, 9ª, 11ª colocação, mas vinham de tropeços, e vem cada vez mais se desenhando aí a situação complicada desses times. Inclusive o Bragantino, que empatou com o Atlético Goianiense, resultado que para quem está nessa briga é muito ruim, né? Então eu acho que, voltando a falar do Corinthians, eu acho que a nossa situação lá embaixo acabou. Eu acho que o Corinthians saiu para não mais voltar. Eu acho que realmente agora nosso campeonato é olhar para cima, é olhar para frente, é tentar buscar realmente esse G9, esse G8, que dá para buscar talvez até um G7, para ficar mais tranquilo, para se garantir de vez, sem ficar nessa expectativa de quem vai ser campeão do quê, no sentido principalmente do Cruzeiro ter que ganhar aí a Sul-Americana. E eu acho que o Corinthians tem totais condições de buscar essa vaga, de fazer desse campeonato menos desastroso, vamos dizer assim, do que ele vinha se desenhando, né? E digo mais, o Corinthians ele perdeu muito tempo com o Antônio Oliveira. Eu gostava muito do Antônio, eu acho que ele tinha muito a cara de Corinthians, o jeito de Corinthians, mas faltava qualidade técnica, faltava qualidade de um treinador, né? Eu acho que nisso ele deixou a desejar, infelizmente.
O Corinthians perdeu muito tempo com ele e com isso acabou perdendo aí esse espaço no campeonato, né? Hoje o Corinthians poderia estar numa situação melhor, poderia estar ali de repente brigando até talvez por um G5 ou por um G4, mas são coisas do futebol, são coisas que acontecem. Agora esquecer o que se passou, olhar para frente e tentar buscar essa vaga. Eu acho que esse elenco merece essa vaga. Para mim é um dos melhores elencos que eu vi do Corinthians, apesar de toda a situação que a gente viveu esse ano. Para mim é um dos melhores elencos que eu vi do Corinthians nos últimos anos. E tem tudo para conquistar essa vaga e trazer alegrias para a Fiel no ano que vem. Por fim, eu quero só trazer uma informação aí que eu vi agora no fim da noite. Informação trazida por fontes confiáveis, que é o Dr. Coringão, é o Iago. A página dele costuma acertar, costuma trazer informações quentes. E a informação de que tem mais um jogador holandês que tem conversado com o Memphis para saber como que é o Corinthians, saber como que é o Brasil, que ele teria interesse também em vir, tá? Ele não revelou qual que é o jogador, disse que vai falar provavelmente amanhã, que hoje a ideia era comemorar a vitória e não ficar trabalhando em cima de especulações, mas pode ter mais um holandês chegando aí no Corinthians, chegando na área. Alguns nomes que eu ouvi, algumas páginas aí falando, especulando, o próprio Van Dijk, que eu acho muito difícil, o Gakpo, não sei, talvez, o Wijnaldum, também não sei, talvez, mas foi uma especulação aí que eu vi agora no final da noite. Lembrando que a Esportes da Sorte, ela já disse que quer trazer mais um nome midiático para o Corinthians, justamente por conta da fidelidade que o Augusto Melo teve naquele momento conturbado, né, onde a Esportes da Sorte ela não tinha aí a licença ainda liberada para operar no Brasil, e ele poderia ter acionado uma cláusula de rescisão, mas não o fez, né? E aí, em contrapartida, a Esportes da Sorte, como forma de gratidão, se dispôs a bancar os salários de mais um jogador midiático para o Corinthians na próxima temporada. Outro nome que falaram nesse sentido também foi o Pogba, né? Mas, inclusive, foi dito aí que a ideia era trazer um jogador nesse perfil. Mas vamos ver o que se desenha, vamos ver o que acontece. Inclusive, aproveitando que eu falei do Augusto Melo, eu quero deixar os parabéns para o nosso presidente, né? Ele vem mostrando aí a gestão que ele vem fazendo esse ano, o quão diferente vem sendo das duas últimas gestões do Corinthians, né? As duas últimas gestões do Corinthians que não só afundaram o Corinthians em dívida, mas montaram elencos ridículos, montaram elencos lamentáveis para o Corinthians, elencos de gatos gordos, acomodados, jogadores que tinham história com o Corinthians, mas nessa de não precisar provar nada para ninguém, pouco fizeram e serviram apenas como escudo, né? Onde o então ex-presidente do Corinthians, Duílio, simplesmente se escondeu atrás dessas contratações, se blindou por essas contratações, né? E se limitou a isso, né? Então trouxe um monte de jogador em vias de aposentadoria, montou um elenco que foi bom em 2013, 2014, e deixou o Corinthians na situação que estava, cheia de dívidas. E a gente vem vendo, nossa, ficou esquisita essa frase, mas tudo bem, vem vendo uma gestão de Augusto Melo, embora muito conturbada no começo, mas que tem pago os salários dos jogadores em dia, tá tudo, inclusive pago em dia, salários, direitos de imagem, enfim. Vem aí colocando a casa em ordem, montou um elenco muito mais competitivo, trouxe patrocinadores à altura do Corinthians. Então deixar também os parabéns para o Augusto Melo. Apesar do ano conturbado, a gente mais uma vez sabia que era um ano de reformulação,
e ele mostra aí que aos poucos ele vai conseguindo devolver o Corinthians pro corintiano. Próximo jogo do Corinthians, Corinthians e Cruzeiro. O jogo esse que acontece no dia 20, feriado, cai numa quarta-feira, às 11 da manhã. Jogo na Neoquímica Arena. E para esse jogo, é importante a gente ressaltar que o Cruzeiro provavelmente ele vai ou com time reserva ou até mesmo com um time totalmente alternativo, né? Porque, pelo que eu estava vendo, o regulamento da Conmebol pede que eles estejam lá no Paraguai para decisão no dia 20. Então esse jogo acontece e o Cruzeiro já embarca para o Paraguai. Então tem até alguns comentários falando que talvez o time principal do Cruzeiro nem venha para o Brasil. Ele já embarque direto para o Paraguai e venha para disputar esse jogo, talvez ou o time reserva ou talvez até um time alternativo. Não sei se o time C do Cruzeiro, talvez. Mas é um jogo que o Corinthians não só tem condições, como sabendo dessa informação, sabendo dessa possibilidade do Cruzeiro jogar aí com um terceiro time, um time alternativo, um time reserva, o Corinthians agora, mais do que nunca, tem a obrigação de emplacar a quinta vitória seguida. E emplacando essa quinta vitória seguida, faltando apenas 4 jogos para o término do campeonato, e sabendo que os confrontos serão confrontos diretos, né, contra esses adversários na briga por uma possível vaga, anima a torcida. A torcida começa a ficar mais empolgada aí com essa possibilidade. Então vamos lá, vamos até o fim, vamos acreditar, vamos torcer, vamos apoiar que essa pré-Libertadores vem e 2025 não vai ser esse desastre todo que a gente espera. Um abraço, é nóis e vai Corinthians!